Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, família de fé, povo querido de Deus, um santo e abençoado dia, essa segunda-feira maravilhosa, vamos dizer assim, véspera, né, da quaresma, estamos aí às portas de um tempo favorável, de um tempo profético, de um tempo poderoso de conversão, aonde muitos de nós estaremos neste movimento, né? De busca de Deus, de conhecimento de Deus, de aproximação da nossa origem, daquilo que Deus nos chama a ser, né? Bom dia para vocês, que a alegria do Senhor seja sempre a sua força, que o seu coração esteja aí aberto, disposto para receber tudo aquilo que Deus tem para nos dar, porque o que mais Deus quer hoje é dar do seu amor, é dar da sua graça, é dar da sua misericórdia, é dar os seus dons para nós. Que você esteja disposto para receber o que Deus tem para você, que você esteja disposto a viver as maravilhas, gente, porque até isso a gente tem que ter, né? Disposição para viver as maravilhas que Deus tem para nós. E eu espero que você esteja disposto para isso, a viver as bem-aventuranças, a viver a presença real de Jesus no seu coração, que você tenha essa experiência de perder e de ganhar com Deus. Porque com Deus a gente faz essas duas experiências. A gente perde, mas a gente ganha, né? A gente perde as coisas deste mundo e ganha as coisas do alto. A gente experimenta o sofrimento desta vida para entrar no mistério de uma alegria plena na eternidade. Com Deus a gente vive essa vamos dizer assim, essa forma de equilíbrio, né? Essa forma de experimentar um pouco do céu aqui na terra. E só, presta atenção, só aqueles que têm disposição. Quem não tem disposição, infelizmente, vai vivendo, empurrando com a barriga, né? Mas nós não podemos viver de uma forma assim. Nós precisamos viver conforme filhos de Deus viveriam. Como Deus queria que os seus filhos vivessem este tempo de hoje. E esse tempo que eu digo, gente, é esse tempo, né? Segunda-feira de carnaval, em pleno 2022, pós não, né? Dentro ainda da pandemia. Ontem uma irmã dizia assim que já não é pandemia mais, já mudou o nome, esqueci agora o nome que é, enfim, né? E a gente vai fazendo experiências, né? De pessoas extremamente desequilibradas, desajustadas nas suas emoções. Hoje em dia a gente já não vê todo mundo mais andando no mesmo caminho, cada um tá trilhando né? Uns acham que viver dessa forma é o correto, os outros acham que viver dessa outra forma é o correto, e a gente fica assim meio que sem referência. Como nós, como filhos de Deus, viveríamos neste tempo? Eu fiquei pensando, né, no evangelho de hoje, fazendo a minha Alexa Divina, falava assim, gente, parece que Jesus viveu neste tempo. Parece que Jesus nasceu ontem. Parece que Jesus está andando nas ruas de Jerusalém hoje, nos dias de hoje, mas não é. Jesus é aquele homem, e foi, né, aquele homem atemporal. Ele estava no seu tempo, mas fora do seu tempo. Para vocês entenderem, São João Paulo II foi um homem fora do tempo. Ele viveu numa época, mas ele escreveu para um povo que estaria muitos anos à frente. São João Paulo II, ele escreveu sobre teologia do corpo. E o que é a teologia do corpo, senão um antídoto, um remédio para combater a ideologia de gênero? Enquanto as pessoas estão falando que nós temos que viver em busca do nosso prazer, enquanto a sociedade diz que você é o que você quer, Papa São João Paulo II veio dizer que Deus faz tudo perfeito, que a criação do homem e da mulher é algo perfeito. Então, São João Paulo II, no livro Teologia do Corpo, nas catequeses, nas mais de 100 catequeses que ele escreve durante 5 anos do seu papado, todas as quartas-feiras, ele fala para as famílias. E o que tem sido mais destruído nos tempos que nós estamos vivendo? As famílias. São João Paulo II, então, foi um homem fora do seu tempo. Ele viveu dentro de um contexto, né, atual ali, no ano que ele estava, mas os seus escritos foi para as pessoas deste tempo. O encorajamento de São João Paulo II é para mim, é para você. E nós precisamos ser esses tipos de pessoa,
fora do nosso tempo, olhando sempre para frente, olhando sempre naquilo que Deus tem para nós, não firmando, criando raízes nesta vida, mas olhando para o alto, deixando com que Deus crie raízes nossas na eternidade. É muito forte isso, né, gente? É poderoso isso. Vamos rezar? Vamos para a nossa manhã maravilhosa de oração. Hoje, segunda-feira, gente, eu estou num santo ânimo. Na verdade, meu ânimo não é para segunda, meu ânimo é para começar a quaresma. Quaresma para mim é um tempo que eu gosto muito. É um tempo em que eu sou muito grata a Deus que Ele deixou para nós, tanto na liturgia, né, como vivência de um período de purificação. E a purificação é exigida. A purificação ela é uma forma de nos forjar, de nos fortalecer, mas também nós saímos dela muito mais fortes. Nós saímos dela muito mais capacitados. E eu sempre saio das quaresmas mais apaixonada por Jesus, por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele significou por mim. Então hoje eu estou numa santa expectativa para este tempo maravilhoso que nós vamos entrar. Suando já, vocês estão vendo, né? Já tô suando cedo. Aqui a Alfena está muito quente. Mas ontem ainda eu falava pro meu esposo, né, pro Elis, falava assim, Elis, tá muito calor, né? Mas no inferno é pior que isso aqui, né? E ele dizia, pior que aí no inferno não tem ventilador, no inferno não tem nada, né? Eu falava, tá amarrado em nome de Jesus, Senhor, dá-me a graça da eternidade no céu. Rezava, né, até. Vamos pegar então hoje o nosso evangelho de São Marcos, capítulo 10, dos versículos de 17 a 27. Marcos 10, de 17 a 27. Vamos preparando então o nosso coração? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Amado Deus, que nos conhece, és o autor da nossa criação. Nós te amamos, Senhor. Nós começamos este dia declarando o nosso amor por Ti. Nós te amamos, Senhor. Damos a nossa vida em louvor e ação de graças por tudo que o Senhor é para nós. Nós te amamos, Senhor. Quero neste dia, Senhor, elevar a minha vida em oração, unido com cada irmão, com cada irmã que nesta manhã também busca a Tua face, busca a Tua presença. Senhor Jesus, o Senhor que nos salvou na cruz, nos destes o Teu amor sem limites, se derramando, se derramando. Eu quero de todo o meu coração te dizer, Jesus, obrigada. Obrigada pela redenção. Obrigada, Senhor, pela minha salvação, pelo meu resgate. Eu quero pedir, Senhor, que neste dia o Teu sangue precioso venha banhar a vida de cada mulher, de cada homem que reza conosco. Que a vida desses nossos irmãos, neste dia, seja uma vida de experiência profunda com esse resgate, com Deus vivo, que desce às profundezas da nossa alma, que desce nas misérias dos nossos pecados e nos traz para a plenitude de uma vida em Deus. Lava-nos, Senhor, de toda sujeira. Lava-nos, Senhor, de toda impureza. Lava-nos, Senhor, de todo apego. Lava-nos, Senhor, de todo orgulho. Lava-nos, Senhor, de tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Dai-nos a graça de uma alma alva, de uma alma pura, para dar glórias e louvores a Ti. Nós, até para louvar o Senhor, dependemos do Teu movimento sobre a nossa vida. Até para Te amar, eu dependo do movimento da Tua graça na minha vida. A Tua graça que me traz revelação, a Tua graça que me traz presença. E neste dia, Senhor, eu quero, cada minuto da minha vida, ter uma experiência de amor com o Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Amém? Pega comigo sua palavra, o seu evangelho, Marcos capítulo 10, dos versículos de 17 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está
no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido. Foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco do que de uma agulha, do que de um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de hoje, então, ela vem nos trazer a palavra central do evangelho de hoje, pelo menos o que ficava no meu coração no momento da Lexia Divina, era apego. O apego que às vezes nós trazemos dentro do nosso coração, que nos impede de experimentar a verdadeira liberdade. Veja só, veio alguém, o evangelho vem dizer para nós que veio alguém. Nos outros evangelhos, a palavra vem dizer um jovem, um homem. Aqui, São Marcos vem dizer veio alguém, para dizer o quê? Para dizer que há isso em mim, há isso em você, porém isso não faz parte de nós. Nós precisamos arrancar isso de dentro de nós. Veio alguém. E essa pessoa, ela veio falando para Jesus: Jesus, para ir para o céu, o que eu preciso fazer? O que eu preciso ser, Jesus, para eu ir para o céu? Quem eu preciso me tornar para eu ir para o céu? Né? E Jesus fala para ele, então, os 10 mandamentos. Porque para você ser salvo, para você ser santo, você precisa cumprir os 10 mandamentos e ao mesmo tempo não pecar contra eles. Não ir contrário àquilo que os 10 mandamentos são nos colocados. Veja só, que aqui Jesus dá para ele uma receita. Porém, aquele jovem, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, não sei, alguém, diz para nós o Evangelho de São Marcos, ele olha para Jesus e fala assim: mas eu já vivo isso desde a minha juventude, eu já faço isso. Isso para mim não é novidade. Tipo assim, para eu ser salvo, é isso? Eu já faço isso, mas parece que para eu ser salvo, para eu ser santo, eu preciso de mais. E é verdade. Veja só, nós muitas das vezes, não paramos para observar o movimento que Deus nos dá. Se nós pararmos para meditar e para olhar uma semente, a semente ela existe. E aquela semente, ela se torna uma árvore. Mas para ela se tornar uma árvore, ela precisa morrer. E depois que a árvore cresce, a árvore passa por várias experiências. Uma delas é a poda. Outra delas, uma experiência que uma árvore passa, é a experiência de dar frutos e os frutos caírem. Há frutos que vão ficar ali e vão apodrecer na árvore,
E há frutos que vão cair e vão apodrecer no chão. Há folhas daquela árvore que ela vai embora. Veja, de uma semente, aquela semente se torna então uma árvore e aquela árvore vive experiências conforme a semente de morte. De morte. De perder as suas folhas, de cair os seus galhos, de cair até mesmo os seus frutos, de levar, vamos dizer assim, de levar agressões do ser humano. O ser humano que sobe nela para pegar os frutos, o ser humano que sobe nela para ficar ali se escondendo, enfim. Mas a árvore vive uma experiência de morte, conforme a sua semente. E quem sou eu e quem é você? Somos os frutos, somos a árvore do amor de Deus. Eu e você somos criados por Deus. Deus deu seu Filho para que pudesse nos dar a vida. Jesus morre. Essa é a experiência que nós vamos tendo por causa do pecado original. Se não tivesse existido o pecado, nós não teríamos esse tipo de experiência, né? E Jesus, então, voltando aqui para o Evangelho, só para você entender que ir para o céu é uma coisa, mas viver conforme Deus quer que a gente viva ainda nessa terra é outra coisa. Só cumprir as leis direitinho não te faz voar, não te faz ter experiência de uma árvore frondosa. E é o que Deus quer que a gente tenha. Uma experiência de uma árvore frondosa. Mas para isso, eu preciso entender que eu vou perder. Eu vou morrer. Eu não vou ter tudo o tempo todo. Não tem como você ter tudo o tempo todo. Jesus, então, depois que fala com aquele jovem, ele diz para ele, o jovem diz para Jesus, eu já faço tudo isso. E veja o que Jesus faz com esta pessoa. Jesus olhou com amor para ela. Jesus então se encanta com aquela alma. Jesus olha para aquela alma e fala assim, que coisa linda. É isso que Jesus fala, que coisa linda. Mas preste atenção. Vá embora e vende tudo o que você tem. Dê aos pobres. Lança tudo isso e vem me seguir. A palavra de Deus vem dizer para nós que aquele homem, né, aquela pessoa, aquele alguém, como diz o Evangelho de São Marcos, ele se entristece porque ele tinha muitos bens. E ele estava confortável. A vivência daquele homem, daquela pessoa, era confortável. Por quê? Porque ele não pecava, no sentido dos 10 mandamentos, não matava ninguém, não era contra os pais e as mães, mas ele estava bem naquela vida, nada lhe faltava, ele tinha muito dinheiro, e ele sabia que se ele desse para os pobres, ele viria a passar necessidades, e aí ele teria que depender da providência de Deus. E depender da providência de Deus é o maior ato de liberdade que nós podemos ter. Quem depende da providência divina, e aqui eu não estou falando de quem não trabalha, aqui eu não estou falando, gente, de quem é muito rico, não, porque o rico também depende da providência de Deus. Providência de uma família tranquila, a providência de uma família que se ama. Às vezes a gente fica olhando que a providência de Deus está envolvida em dinheiro, e não é. Este homem, ele não estava só apegado nos bens que ele tinha, mas nas pessoas. Quantas pessoas não conseguem, às vezes, responder uma vocação? Não é por causa de dinheiro, não é porque a vida, talvez uma vida religiosa, é uma vida difícil, mas não consegue responder a sua vocação porque não consegue deixar a mãe, não consegue deixar o pai, aquele amor. Tem gente que não consegue casar, tem gente que não consegue construir uma família porque não consegue viver longe do pai, da mãe, daquela rotininha da casa. Quantas pessoas que eu escuto falando que tem problemas dentro do matrimônio, por quê? Porque ou o marido ou a esposa não consegue ficar nem um dia sem ir na casa da mãe e do pai. Gente, honrar pai e mãe é uma coisa, depender afetivamente deles é outra.
Totalmente diferente. E aqui, Jesus está dizendo para este homem, para esta pessoa, para este alguém que foi correndo atrás ele, que o amava. Ele disse para ele: olha, você me ama, mas o teu amor por mim é fragmentado. Ou você me ama de verdade, ou você vai ter que ficar para trás. Porque quem é apegado a coisas não consegue amar totalmente, se entregar totalmente. A palavra de Deus, ela vem nos exortar, porque hoje o que mais a gente tem vivido, o que mais a gente tem sido provocado, é essa questão do ter, do ser consumista, do adquirir coisas. Com relação a hoje, o acesso que a gente tem às redes sociais, muitas das vezes nos escraviza. Nos escraviza quê? Nossa, fulano é feliz com aquela roupa, então eu vou ter uma igual. Nossa, fulano fez aquela viagem, nossa, eu também preciso fazer. Nossa, fulano comprou aqui. Nossa, fulano tá comendo aquilo. Gente, fulano tá frequentando aquele restaurante. Meu Deus, eu também... Gente, vocês viram, fulano trocou de carro. Nossa, fulano tem aquela amizade. E isso tudo vai nos envolvendo numa escravidão de inveja, consumismo e apego. A gente vai soltando, sem a gente perceber, né? Soltando as nossas rédeas e deixando com que esse tipo de afeto desordenado nos comande. Gente, quem nos comanda é Deus. Quem nos comanda é a divina providência. É o que Deus nos dá. É a graça que Deus nos envolve. E veja só, a pessoa ela fica triste. E essa tristeza mostra que o amor daquela pessoa, dessa pessoa que foi até os pés de Jesus, era fazer o que Deus lhe pedia, mas sem deixar Deus entrar totalmente. Quantos de nós dizemos que amamos a Deus, mas quando Deus nos prova em algo, a primeira coisa que a gente fala é: por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? A gente não vive aquilo entendendo que Deus quer falar algo comigo e foi preciso aquilo acontecer. Foi preciso aquela prova entrar na minha vida, porque senão eu não ia entender. Quantos de nós precisamos disso? Quantos de nós, infelizmente, não entende a linguagem de Deus de uma forma natural? É preciso vir o sofrimento, é preciso vir a aprovação. Vocês devem estar aí olhando e falando assim: pior que é verdade. Quantas vezes a gente precisou passar por isso para entender quem é Deus? Quantas vezes nós precisamos enfrentar uma enfermidade para entender quem é Deus? Quantas vezes a gente precisou passar por uma humilhação para entender quem é Deus? E veja só, o medo de perder nos impede de ver também o que Deus pode nos dar. Quando eu tenho tudo, eu não consigo ver o que Deus é capaz de me dar. Eu digo isso em todos os aspectos. Todos os aspectos. Todos. Quando eu não quero perder amizades, quando eu não quero perder numa briga, eu quero ganhar todas as brigas dentro do meu matrimônio, com as minhas amizades, no meu trabalho. Você não consegue ver quando você silencia. Quando você silencia, você consegue ver a ação de Deus conduzindo tudo. Mas enquanto você está aí brigando, dando o teu melhor na língua, proferindo palavra de maldição, infelizmente, você não vê a providência. A providência, gente, ela é algo que é espiritual. Ela vem primeiro no espírito e depois ela atinge a matéria. Outro dia uma irmã disse assim para mim: Danusa, eu quase não tenho experiência com a providência. Será que é porque eu trabalho? Será que é porque eu sou independente? Será que é porque você, claro, você quer fazer tudo? Você não deixa Deus fazer nada? Como é que você vai ver Deus fazendo? Entrega nas mãos de Deus e deixa Deus conduzir. Entrega a tua agenda na mão de Deus e fala assim: Deus, eu programei isso daqui, mas se o Senhor quiser mudar, fica à vontade. Não vai se revoltar com as mudanças que Deus fizer. E assim Deus vai conduzindo. Queria dar um testemunho breve para vocês entenderem da providência.
sábado agora, eu tinha assumido uma missão em Pouso Alegre, no encontro que está tendo lá, à tarde, na escola São José. E aí, a gente foi pro encontro. Antes de ir pro encontro, uma grande irmã, a irmã Ana Paula, me mandou mensagem perguntando se eu estaria lá, enfim, queria conversar um pouco comigo. E eu também fazia muito tempo que nós não encontrávamos uma com a outra. A irmã Ana Paula já esteve aqui em Alfenas, pregando um retiro para nós, enfim. Eu fui para Pouso Alegre e a gente acabou que pegou um trânsito, atrasamos um pouco, mas chegou no tempo. E quando eu cheguei em Pouso Alegre, né, eu confesso para vocês que estava muito quente, e eu estava vindo de uma maratona, né, de retiro, a comunidade, enfim. Eu confesso que eu estava um pouco cansada, então muito calor, mas eu pedindo para que Deus viesse então e realizasse na minha vida o que Ele quisesse. E ali eu cheguei, o Ellison já ficou com o Samuel, e eu subi para pregar. E o pessoal ministrou a pregação, a música, eu preguei, deu o tempo, ia começar a Santa Missa, encerrei a pregação. A pregação foi maravilhosa, Deus tocou na minha vida, Deus tocou na vida daquele povo. E logo eu desci. Participei da missa, comunguei, e assim que terminou a missa, eu disse assim, algumas pessoas vieram me pedir oração, rezei por aquelas pessoas, e um irmão veio e falou assim, Danusa, a irmã Ana Paula está te esperando lá no Carmelo. E esse Carmelo de Pouso Alegre foi o Carmelo que eu tive a minha primeira experiência vocacional, né? Eu queria dar a minha vida para Jesus e queria ser carmelita. Conheci a história de Santa Teresinha e queria ser. E fui para esse Carmelo. Nesse Carmelo, a Madre Superiora, que na época estava conduzindo o Carmelo, tinha me mandado embora. Porque ela via que Deus tinha algo para mim e disse assim, Danusa, Deus ele tem o desejo de nos ver como pessoas com o coração transformado. Deus, ele não quer essa vida de tanto sacrifício, porque na época eu tinha uma mãe que era doente, o meu pai que não queria deixar, eu tinha deixado um namorado, então ela via que eu estava sofrendo muito por estar entrando no Carmelo. E ela disse assim, Deus não quer essa vida para você, Deus tem outra via para você. E aí ela me mandou embora, só que eu vim daquele jeito, né? E isso se passou 22 anos. 22 anos. Eu tive lá 2 anos atrás, mas enfim. E aí eu fui lá, o irmão me pegou e falou, vamos lá que a irmã quer te ver. E na hora que eu cheguei, eu sabia que a irmã estava lá onde conversa, acho que é locutório. É onde você vê as irmãs atrás de uma grade, porque elas estão na clausura. E aí, a irmã que fica na portaria disse assim, vamos entrar. Eu disse, eu vou esperar a irmã Ana Paula aqui. Aí ela disse, não, vamos entrar. E aí um dos que estavam organizando o retiro disse assim, a irmã Ana Paula está te chamando. E no que eu entrei, estava ali atrás do locutório, aquele rio de carmelitas, e a irmã estava do lado de fora, né? A gente não pode entrar. Eu cumprimentei, e as irmãzinhas da clausura perguntou, quem é você? Perguntou para mim. E todas elas deveriam ter o quê? Quase umas 20 ou mais que isso, irmãs carmelitas ali. E elas, parlatório, obrigada Gisele, muito obrigada. E aí elas perguntaram quem era eu. Eu expliquei quem eu era e disse, né? Há 22 anos atrás eu estive aqui. E há 22 anos atrás eu tive a minha experiência de vocação, né? E vi que aqui talvez seria um lugar, mas a madre, a superiora que estava aqui na época, pediu para que eu voltasse. E aí uma irmã brincou, quem é essa, meu Deus, que mandou essa jovem embora, né? E aí eu peguei e falei assim, não, mas ela foi muito sábia. Porque talvez se ela não tivesse me dispensado, né? Na época, eu não teria vivido a comunidade, o carisma, Mariano Resgate não teria nascido. Eu não teria feito a experiência que eu fiz com Deus
E eu não estaria hoje, talvez, aqui pregando no retiro para tantas pessoas. E aí elas começaram a rir, né? Dizendo assim, meu Deus, que história, enfim, né? A irmã Ana Paula cantou, conheceram o Samuel. E uma experiência de providência. Eu fui pregar o retiro. Eu fui dar neste retiro. Eu fui lançar a palavra de Deus, a experiência que eu tinha com Deus, eu fui fazer isso naquele retiro. E Deus disse, eu não vou te deixar ir embora de mãos vazias. Me deu a oportunidade, a graça e a providência de ser abençoada com as orações daquelas carmelitas. Eu me senti no jardim com Santa Teresinha. Eu me senti sentada ali numa praça conversando com ela e ela me contando as coisas do céu. Depois abracei a irmã Ana Paula, participei um pouco do show dela, enfim. Quanta coisa Deus realizou na minha vida enquanto eu estava me doando, enquanto eu estava me ofertando, enquanto eu estava morrendo. A metodologia de Deus é diferente da nossa. Perder para ganhar. Veja que essa experiência, eu lembro que tinha uma menina da comunidade junto comigo, a Larissa, e ela disse assim, Dan, eu não sabia o que eu fazia na hora, porque o Samuel estava no meu colo, né? E eu falei para ela assim, deixa o Samuel aqui, né? Eu chorei. Tô querendo chorar de novo. Ai, cadê a Fernanda, meu Deus? A Fernanda que gosta, que eu choro até. Ah, Fernanda aí, é isso aí. É isso mesmo, Deus me descansou, né? E eu chorei muito porque, assim, a história com as carmelitas é muito forte no meu coração, principalmente com Santa Teresinha. Eu tenho uma alma carmelita, né? Eu sinto isso, né? Que Deus me chamava para aquele lugar. Mas não era um lugar físico. Deus me chama a amá-lo como as carmelitas o amam, né? No recolhimento, muitas das vezes, Deus me chama a estar com Ele assim, a dar tudo para Ele, igual Santa Teresinha, numa simplicidade, né? E isso é providência, gente. Isso foi providência na minha vida, isso edificou a minha fé, isso fortaleceu a minha espiritualidade. E veja, eu fui dar, eu fui fazer, eu fui servir, e Deus entrou e purificou a minha alma com o carinho dele, com a presença dele, com o amor dele, através daquelas carmelitas. E aí, para fechar com chave de ouro, gente, eu esqueci de contar o detalhe. A irmã disse assim, a gente preparou um café, e aí a irmã vai ter que ir embora, porque ela vai ter que fazer um show. Vamos tomar um café? E aí, gente, eu podia entrar no lugar onde eu fiz as refeições os dias que eu estava lá. E aí eu disse para a irmã, aqui tem uma roda onde eles colocam a comida das irmãs que estão lá dentro, que fazem a comida, né? E essa roda, chega a comida aqui. Ela falou assim, não, ainda existe. Aí ela abriu uma porta. Gente, foi um processo de cura interior pro meu coração que vocês não têm noção. Foi um processo profundo de cura interior. Por quê? Porque eu sempre me sentia assim, meio que rejeitada, né? Eu falava assim, meu Deus, eu não fui carmelita. Ah, meu Deus. Às vezes vem isso, né? Às vezes eu me sinto tão fora do mundo, sabe? Às vezes eu me sinto tão perdida neste mundo que tem tanta coisa. E às vezes eu falava assim, nossa, se eu tivesse no Carmelo, mas se eu tivesse no Carmelo, né? Tanta coisa eu não teria experimentado. De Deus, a fundação da obra, as amizades que eu fiz, esse projeto, esse trabalho na internet de evangelização. Eu não teria conhecido tantas pessoas extraordinárias que eu tive a graça e a oportunidade de conhecer. Veja que Deus, Ele sempre faz o mais por nós do que aquilo que a gente planeja. E eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer isso para vocês. Não tenham medo de entregar as rédeas nas mãos de Deus e viver por Ele, para Ele, na divina providência. Não tenho medo de dizer, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Tudo que eu tenho é Teu. Tudo que eu tenho é Teu. Tudo que eu tenho te pertence. A minha casa é Tua. A minha família é Tua. As minhas louçarias são Tuas. As minhas panelas são Tuas. Tudo é Teu, Senhor.
Tudo te pertence. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo. E eu me lembro, né, que depois a gente sentou, tomamos um café. A irmã ainda serviu um suco pro Samuel. O Samuel disse assim para ela: irmã, tem que agradecer. E a irmã ficou doida, né? A Carmelita ficou doida nele. Falou assim: meu Deus, esse menino já sabe agradecer, né? E eu falei assim: sim, a gente tem esse costume antes de comer, a gente reza agradecendo a Deus. E assim, foram coisas que eu falava assim: meu Deus, se não é pela tua providência, por quê? Né? E é tudo por graça. É tudo por graça. Veja, o apego nos impede a experimentar a divina providência. O apego também nos impede de ser livres. E neste dia eu fui livre para receber o amor de Deus. Eu fui livre para receber a providência de Deus. E talvez você ainda não teve uma experiência assim, porque você está apegado a coisas. Você está apegado a pessoas. Não tenha medo de se entregar e de dar tudo para Deus, porque Ele vai fazer tudo multiplicar muito mais do que se as coisas estivessem na sua mão, né? Ele multiplicou a minha vocação. Eu queria uma vocação condicionada a um Carmelo, e Ele trouxe essa vocação para fora, né? Esse amor para fora. E a comunidade existe, esse trabalho na internet existe, o Samuel, o Ellison existe, porque Deus então abençoou a minha entrega. Eu entreguei tudo, eu dei tudo, eu fiz tudo que tinha que ser feito. Amém? Glória a Deus. Queria que você então pudesse nesse dia fazer essa experiência de se entregar totalmente ao Senhor, sem medo, sem reservas. Aproveitando, queria dizer para vocês que nós estamos numa santa preparação para o nosso retiro da quaresma. Que vai ser isso, né, gente? Todos os dias nós estaremos juntos aqui às 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã será um horário de penitência. A quaresma, ela é sustentada por um tripé. A quaresma, ela é sustentada por um tripé. A oração, a esmola e a penitência com jejum, né? Então, são esses três, vamos dizer assim, essas três formas de oração que sustenta o período da quaresma. Então, eu queria que você já entendesse que o fato da gente rezar às 6 horas da manhã já é uma forma de penitência. E nós estaremos fazendo as meditações que estão na página 300 do livro do Direcionamento Espiritual. Então, você já precisa ir se preparando. Nós vamos começar quarta-feira, 6 horas da manhã. Então, você já precisa ir se organizando, porque serão 40 dias. Qual outra penitência você vai fazer de alimento? Qual alimento você não vai comer durante esses 40 dias? E na quarta-feira, nós sabemos que é um dia por excelência de jejum e abstinência de carne. Então, já vai preparando aí o seu dia, já vai se organizando, vendo qual tipo de jejum você vai fazer, qual tipo de abstinência de carne, qual tipo não, né? O que você vai fazer de cardápio, o que você vai fazer para sua quebra de jejum. Então, preste atenção, o que eu quero dizer para você é isso. Se organize para a quaresma. Não vá para a quaresma de qualquer jeito. Tenha o seu direcionamento espiritual que vai te ajudar. Tenha em mente que você vai se confessar. Tenha em mente que você vai fazer uma penitência. Certo? Olha que coisa mais linda, a Camila dando esse testemunho. Aqui em casa até as crianças querem fazer. Deixa eles fazerem penitência de doce. O Samuel também já vai começar a entrar nesse ritmo para ele aprender. Vamos oferecer a Jesus e vamos pedir pela conversão das almas. Eu dizia isso para ele. Samuel, você quer muita gente no céu com Jesus? Ele disse que sim. Eu falei assim, então para isso a gente precisa fazer penitência. Vai ensinando as crianças. Ninguém morre por causa disso, viu, gente? Ninguém morre. Tem tanta criança passando fome, e Deus tem sustentado. Talvez você levar o seu filho a fazer uma experiência de talvez não comer doce durante a semana, comer uma balinha só no domingo. Isso daí vai edificar e vai ensinar ele uma prática de oração riquíssima.
riquíssima, tá bom? Vamos aí movimentar e fazer com que os nossos irmãos e as nossas irmãzinhas, menorzinhos, também entrem no mesmo ritmo de oração. Combinado? Então vamos nos organizar, vamos nos preparar. Eu vi aí a Eleide diz que o livro ainda não chegou, deve estar a caminho, viu, Eleide? E quem ainda não comprou, quem ainda não adquiriu o direcionamento espiritual, dá tempo, gente. Nós estamos apenas no 3º mês do ano de 2022, tem muita coisa pra gente viver ainda. No mês de março, mês dedicado a São José, nós teremos a novena de São José, teremos aí a ladainha de São José todos os dias, está também aqui na nossa programação de oração. Eu sei que Deus tem algo maravilhoso para realizar na nossa vida. E o nosso lema de hoje é, qual que é? Desapegar para viver a divina providência. Que você tenha essa experiência extraordinária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Um bom dia com Jesus, Maria e José. Não deixe de se preparar para a nossa quaresma. Deus abençoe.